Olá pessoal, hoje trago ao canal uma solução da Google para vos ajudar a melhorar a vossa rede em casa e vou-vos falar destes Nest Wi-Fi Pro, que são a adição mais recente que existe da Google na loja para vocês poderem comprar diretamente para Portugal, ou seja, não temos que andar aqui com a Amazon, não temos que andar aqui com lojas de terceiros, podemos diretamente à loja e podemos comprar estes equipamentos. E que soluções é que eles nos dão? Podemos comprar um equipamento único, se vocês tiverem, por exemplo, uma casa pequena e não precisam aqui de utilizar um sistema de mesh para melhorar a vossa rede em vários pontos da casa, ou então podem comprar o pack de 2 e assim já podem usufruir do sistema de mesh e claro, depois podem comprar, por exemplo, 2 packs de 2 e espalhar pela casa toda. Aqui o objetivo é vocês terem só um, se tiverem uma casa pequena, por exemplo, se tiverem um T1, um T2, se calhar um é mais que suficiente. Se tiverem uma casa maior, uma casa com vários pisos, ou então quiserem ter a vossa internet a ir para um anexo, se calhar comprar um pack de 2 é melhor. Em termos de preços, claro que isto não são equipamentos muito baratos. Agora não nos podemos esquecer que são equipamentos preparados para o futuro. Já são equipamentos, por exemplo, com Wi-Fi 6E. Mesmo que vocês não tenham equipamentos neste momento com Wi-Fi 6E para poderem usufruir da velocidade máxima, no futuro vocês não têm que trocar tão cedo de routers. Trabalham, claro, na gama de 2.4 e 5 GHz e estamos a falar de equipamentos que são pensados para vocês configurarem a vossa rede em casa sem nenhum stress, ou seja, vão à aplicação do Google Home, adicionam um Google Nest sem nenhuma dificuldade, configuram a rede que querem dar ao vosso Google Nest, depois podem configurar outro nodo e ele vai se ligar ao anterior e fica logo com a rede toda configurada. A Google quer nos dar aqui mesmo uma solução muito simples, em que vocês só têm que ligar, claro, um router ao router que tem internet, ou ao ponto de acesso onde vocês têm internet, e a partir daí fazem a configuração toda pela aplicação e não tem nenhuma chatice. Em relação aos preços, eu acho que compensa sempre comprar o pack de 2, porque estamos a falar em preços, claro, no momento em que eu estou a fazer esta análise, um equipamento custa 220 euros, se não estou em erro, 2 equipamentos custam 330. Ou seja, como podem ver, o pack de 2 acaba por ser mais barato. E eu acho que a maior parte das pessoas que já têm uma casa relativamente grande, se calhar vai sempre optar pelo pack de 2, se tiver 2 pisos, que assim pode pôr um por piso e vai conseguir distribuir a rede aqui de uma forma muito uniforme e sem ter aqui perdas de internet e sem ter pontos mortos na casa. Em relação à parte prática disto, é como eu estava a dizer, vocês chegam à vossa casa, colocam um ponto de Ethernet, ele tem 2 portas Ethernet Gigabit para vocês ligarem e tem um ponto de energia para vocês ligarem ao transformador. Ligam ao vosso router com o Ethernet, ligam à energia, ele fica com a luz a piscar, vão à aplicação, põem a configurar, em menos de 5 minutos já têm tudo configurado e já podem estar a utilizar a rede da Google para as configurações que quiserem. Aqui 2 mais-valias que eu ainda não pude experimentar porque ainda não tenho e julgo que ainda não esteja implementada a 100% no router, mas vai ser uma coisa que vai aparecer para a frente, é que estes routers já suportam Matter e já suportam Thread. Isso significa que são routers totalmente preparados para o futuro e totalmente preparados para quem está a pensar fazer uma casa inteligente e quer utilizar o Matter e quer utilizar o sistema Thread para poder melhor ligar todos os seus equipamentos à rede Wi-Fi e poder usufruir deste sistema que está a ser desenvolvido para o futuro. É claro que mais para a frente, se calhar eu já tenho a possibilidade de testar. Neste momento, pelo que eu estive a ver nas configurações, não tenho nada que possa ativar, nem que possa fazer alguma diferença para esses protocolos. Mas eles dizem, digamos aquelas entrelinhas, dizem que o firmware vai ter aqui atualizações e que vai permitir isso. Portanto, como podem ver, isto são equipamentos que são relativamente pequenos, digamos, têm um design simples, têm um design que já não são routers que precisam de ficar escondidos, que podem ficar à vista, podem ficar pousados e dessa forma vão poder ficar à vista e não vão parecer routers. Em termos de ter aqui a melhor rede possível, nunca devem pôr um router muito mais distante do anterior do que 2 divisões, 3 divisões no máximo. Ou seja, cada router serve para dar internet à divisão e às divisões adjacentes. Portanto, se vocês precisarem pôr outro router, vai ser porque vão pôr 2 divisões ao lado. É claro que dependendo da vossa casa, depois vocês podem fazer configurações diferentes e claro, se tiverem mais de um piso, será mais para vocês colocarem um em cada piso e depois tentarem fazer às vezes uma triangulação e ficarem com a rede mesh para terem aqui a melhor rede possível e o próprio smartphone ou os próprios equipamentos, quando vocês vão andando, ele vai saltando de um router para o outro para ter a melhor ligação possível. Em relação aqui aos pontos que eu não gostei tanto, tendo em conta que eu já testei muita coisa semelhante e que já testei soluções mais caras, soluções mais baratas, é aqui só temos 2 portas Ethernet
e significa, por exemplo, no router que fica ligado à beira do router que tem a internet, vocês só vão ter mesmo uma porta Ethernet livre. Eu já vi soluções que costumam ter 3 ou 4 portas, todas gigabit, é claro, também são soluções mais caras. Para mim não costuma fazer muita diferença porque eu costumo ligar tudo por Wi-Fi, mas há sempre pessoas que depois querem, por exemplo, ligar a consola, ligar a televisão e ligar mais qualquer coisa no sítio onde está o outro router, e assim só vão poder ligar duas coisas, ou claro, depois podem arranjar aqui um switch e assim conseguem ligar mais equipamentos, mas também tem que estar a comprar mais um equipamento. E outra questão que eu também já vi que outros routers costumam ter é ter pelo menos uma porta USB para podermos fazer aqui a parte Media Center, em que podemos ligar uma PAN com conteúdo multimédia e através da PAN e através do router nós conseguimos partilhar o conteúdo através da LNA. E neste caso este router não tem isso, mas isto são características que para muitas pessoas não faz diferença. Eu só estou a dizer estas características que eu acho que eles podiam ter incluído, ou seja, ter mais portas Ethernet e ter uma porta pelo menos USB, porque eu já vejo que outras soluções costumam ter. No entanto, por exemplo, outras soluções não têm o Matter e não têm Thread, ou seja, não estão preparadas para uma casa inteligente. Portanto, temos sempre que pesar aqui as coisas para ver o que é que nos faz mais sentido. E aqui o que eu gostei bastante é mesmo deste design minimalista. Realmente isto não parecem routers, vocês podem pôr na casa e ninguém vai pensar que isto é um router. Tirando esta parte, vamos falar da parte principal, que é em relação às velocidades. Eu fiquei bastante surpreendido com as velocidades. Eu vou-vos mostrar um pequeno esquema com as velocidades que consegui obter só a utilizar um router e a utilizar os dois routers para vocês poderem comparar. É claro que nunca se esqueçam que as velocidades que eu obtive podem não ser equivalentes às velocidades que vocês vão conseguir obter, porque tudo depende também da vossa casa, tudo depende do posicionamento dos routers e também da própria construção da casa e dos obstáculos físicos que vocês possam ter. Mas como podem ver, em relação às velocidades que eu consegui ter, eu consegui velocidades máximas de 710 megabits por segundo de download e 547 de upload, ou seja, são velocidades máximas que eu consegui, mas perto do router principal eu consegui sempre velocidades superiores a 400 megabits por segundo. Consegui, por exemplo, na sala cerca de 600 megabits por segundo e claro que só utilizando o router quando vou para os quartos dos meus filhos, que existem ali mais obstáculos, existe ali uma divisão no meio que tem alguns armários, eu vejo que a velocidade baixa, por exemplo, para os 100 megabits por segundo. No entanto, utilizando dois routers e colocando um router mais direcionado para essa zona onde eu costumo ter internet pior, eu já consegui sempre velocidades no mínimo a rondar os 200, 250 megabits por segundo. Ou seja, o que me dá a entender é claro que é dependendo da distância que vocês têm entre os dois routers, eu diria que isto são routers para vocês conseguirem velocidades no mínimo a rondar os 200 a 300 megabits por segundo e perto do router principal vocês vão conseguir ali se calhar velocidades a rondar os 500, 600 megabits por segundo. É claro que nunca vamos conseguir a velocidade máxima de gigabit, ou seja, como se estivéssemos ligado por cabo, porque existe sempre alguma perda e existe sempre alguma interferência em termos do Wi-Fi. Agora, no que toca ao tamanho e à velocidade que eu consegui obter, eu acho que os resultados são muito bons, estão em linha de conta para o que eles custam e para o que eles entregam. Nunca nos podemos esquecer é que isto é um investimento grande a ter em conta, mas é um investimento em que vocês conseguem melhorar a vossa rede em casa e durante bastantes anos não precisam de mudar os routers, ou seja, é sempre uma solução modular em que vocês vão adicionar à vossa rede mesh e vão adicionando tudo. Portanto, eu já vos falei aqui da utilização, da configuração. Em termos de software, também é um software muito simples, em que vos permite ver os equipamentos que estão ligados, permite-vos ativar a rede convidado, para as pessoas não se ligarem diretamente à vossa rede, mas sim a uma rede convidado. Também permite fazer aqui o controle parental, em que vocês podem definir quais são os equipamentos dos vossos filhos, para depois lhes tirarem a internet, se assim quiserem. Portanto, em termos de utilização de router, eu acho que tem tudo o que vocês precisam. Aqui a única desvantagem que eu vi, pelo menos no meu caso, que eu estou habituado, como sempre, a testar coisas diferentes, é que não dá para separar a rede 2.4 da rede de 5 GHz, ou seja, só dá para fazer uma rede unificada. Alguns routers permitem separar, em que vocês podem pôr duas redes com nomes separados, em que, por exemplo, podiam pôr a rede 2.4 GHz só para se ligarem os equipamentos que são de casa inteligente, que só se ligam em 2.4, e os equipamentos mais rápidos de multimédia, consolas, ligarem-se à rede de 5 GHz. E isso pode facilitar para às vezes fazerem aqui gestões separadas. Neste caso fazem tudo com a mesma rede, ou seja, os equipamentos 2.4 GHz ligam-se à rede pelos 2.4 e os equipamentos 5 GHz ligam-se à rede pela rede 5 GHz, mas ligam-se todos à mesma rede com o mesmo nome. Depois podem fazer as configurações habituais de mudar o DNS, de fazer o redirecionamento das portas. Nesse caso
eu não notei assim nenhum problema. E temos a aplicação que simplifica tudo, não temos aqui mesmo uma configuração muito complicada. Sendo assim, para concluir, eu acho que é uma solução que está em linha de conta para o que custa, ou seja, não é uma solução barata, é uma solução cara, é uma solução que vocês têm que investir, mas é uma solução que para o que vocês investem, eu acho que vocês melhoram bastante a vossa qualidade de rede em casa e, além disso, arranjam routers que já estão preparados para o futuro e que estão preparados especialmente para quem está a pensar construir uma casa inteligente e já está a pensar nos protocolos do futuro. Está aqui a minha opinião. Tem a vantagem então para quem vive em Portugal, pode ir diretamente à loja da Google e comprar. É sempre bom ver que aqui aos poucos a Google começa a acreditar no nosso mercado e começa a trazer equipamentos premium para nós podermos comprar diretamente, porque existem muitos equipamentos Google Nest que nós temos que comprar por lojas alternativas e eu espero que com isto eles comecem a ver cada vez mais o potencial do nosso mercado e, por exemplo, os Chromecast e outros equipamentos que a Google tem, especialmente para a questão da casa inteligente, não é? Se eles estão a investir aqui nestes routers, também começarem a vender o resto dos equipamentos diretamente em Portugal. Como sempre, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.